Olá a todos, espero que vocês estejam bem, que esse vídeo lhes chegue bem. Antes de continuar o vídeo, eu espero que vocês estejam me ouvindo e tenho dois recados a dar. O primeiro é, ignorem os ruídos externos, não consigo controlar minha família, então eles vão falar ao longo do vídeo, espero que não dê para ouvir muito bem. E o segundo é o meu dente quebrado, eu sei que vai chamar atenção e que vocês vão ficar reparando, mas tentem focar na aula, tá? Eu sofri um acidente, enfim, quebrei o dente e ainda não tive tempo de arrumar. Esta aula é uma tentativa, é o primeiro vídeo aula que eu estou tentando gravar e vou postar no YouTube com um link privado, então apenas vocês terão acesso a este vídeo. Espero que consigam acompanhar e espero que eu consiga fazer os vídeos para todas as aulas. Explicação por texto é impossível para mim porque é um conteúdo muito extenso e, enfim, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então espero que vocês consigam acompanhar. Eu vi que tem muita gente com dúvida a respeito dos temas, então eu vou retomar alguns conceitos básicos que alguns alunos não entenderam. Antes disso, eu não sei se eu já falei, mas vou falar novamente, aqueles que não fizeram os trabalhos já estão com um zero no sistema, o que não significa que eu não vou aceitar trabalhos, tá? Se vocês vierem para mim e me disserem o motivo do porquê vocês não fizeram o trabalho, eu vou entender. Façam, me mandem, não custa tentar. Eu vou aceitar. O importante é que façam, porque senão a gente vai continuar no conteúdo e vocês não vão conseguir entender porque deixaram metade do conteúdo para trás. Outra coisa, perdoem a minha gaguejada aqui, é que eu fico nervoso gravando vídeo. Então, enfim, essa é a única opção que nós temos para fazer aulas. Eu vou então expor novamente os conteúdos, os conceitos da sociologia de Durkheim. Espero que meu celular não caia, senão eu vou ficar sem celular. Os conceitos são os conceitos de anomia, os conceitos de consciência coletiva, coesão social e coerção social. Esses conceitos estão todos ligados e interligados num conceito maior, mais amplo, chamado solidariedade social. Quem quiser acompanhar está no livro didático na página 45. A solidariedade social é um conceito que exprime um modo de comportamento da sociedade. Como o nome já diz, um comportamento de solidariedade, onde os indivíduos se sentem ligados uns aos outros por sentimentos em comum ou por formas e relações de trabalho social, enfim, por N motivos, e nós vamos ver. Existem dois conceitos principais de sociedade, de solidariedade: a sociedade de solidariedade mecânica e a sociedade de solidariedade orgânica. Elas são diferentes, eu vou explicá-los, e durante a explicação desses dois conceitos de solidariedade, vão começar a aparecer o conceito de coesão social, coerção social, anomia e solidariedade e de consciência coletiva. Antes de mais nada, só vou ressaltar um fato de que talvez eu não tenha explicado para vocês antes da pandemia, na sala de aula, que é o conceito de evolução. A sociologia ela estuda a sociedade e sabe que a sociedade ela não é parada, ela é um organismo vivo. Ela muda ao longo do tempo, ela é dinâmica. Sabendo disso, Durkheim nasceu numa época onde as revoluções borbulhavam. Então ele começou a perceber um fato muito curioso para a época, que era a mudança e a criação de novas relações sociais entre os indivíduos e de novas relações de trabalho. Por quê? Com a invenção dos maquinários, a relação do trabalho do homem com o trabalho mudou, porque muitas das funções que eram feitas por pessoas foram substituídas por funções feitas por máquinas, o que diminuiu a necessidade de interação humana com o trabalho, aumentou a produtividade, ou seja, aquelas pessoas que acompanhavam o trabalho tinham que acompanhar o nível das máquinas, e os trabalhos que eram feitos por uma pessoa passaram a ser feitos por muitas em processos, em partes, o que mudou todo o esquema de relações de trabalho, o que Emile Durkheim chama de divisão social do trabalho. Nós vamos ver, então, com base neste livro aqui, vocês podem acompanhar aqui na página 45, eu vou usar esse livro que eu considero um pouco mais rico e um pouco mais fácil de entender.
Então, essa análise de Durkheim foi provocada, foi feita, porque ele viu que existia na sociedade uma mudança provocada pelos novos maquinários, pela Revolução Industrial, enfim, que produzia uma diferenciação social nas esferas de relações sociais e na esfera do trabalho. Então, ele vai dividir esta solidariedade gerada pela coesão social, que é esse compartilhamento de sentimentos entre os indivíduos de uma determinada classe, de uma determinada região, de um determinado conjunto social, e ele vai dividir entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né, que eu já falei no começo do vídeo. Essas duas etapas são duas etapas de um mesmo processo chamado de processo de evolução social. Começaria-se então com a solidariedade mecânica e com a evolução ela chegaria na etapa final, que seria a solidariedade orgânica. Então, o que distingue, qual é a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica? Vamos ver. Ambas, é importante que vocês saibam que ambas são formas de ação social, né? Diferentes formas de integração dos indivíduos, das partes, com a sociedade ou o todo. Lembra daquele esquema, né? Durkheim vai trabalhar naquele esquema de holismo metodológico, onde a sociedade age sobre o indivíduo. Então, o indivíduo nada mais é do que uma parte dependente do todo, que é a sociedade, e suas ações, seu modo de agir, de pensar, de sentir, vão ser pautados pelo esquema de comportamento dado pela sociedade. Então, tendo isso em mente, prossigamos. Então, segundo Durkheim, nas sociedades de solidariedade mecânica, os indivíduos vivem em comum porque partilham de uma consciência coletiva. O que seria consciência coletiva? Seria uma espécie de crença, uma espécie de sentimento comum. Comum por quê? Porque os indivíduos, no geral, compartilham entre si. Ou seja, os indivíduos pensam, agem e fazem da mesma forma que os outros. Esse esquema aqui, ele vai dar uma explicação melhor para vocês. Isso aqui é a sociedade geral, né? Isso aqui faz parte do coletivo. Tudo isso que está fora, vejam, é a minoria. Faz parte dos extremos. Aqui um extremo, aqui outro extremo. A média está aqui. Então nós estamos falando desta parcela da sociedade. Sempre vai haver aqueles que estão aqui e aqueles que estão aqui. Ou seja, aqueles indivíduos que não compartilham do mesmo sentimento, não compartilham das mesmas crenças que a média dos indivíduos. Então, na sociologia, nós estamos falando sempre da média dos indivíduos, de geral, exceto quando nós vamos analisar os indivíduos que não fazem parte dessa média, como quando nós vamos analisar um indivíduo específico, uma tribo muito específica, enfim, sociedades muito específicas. Se não, via de regra, nós falamos da média social, da maioria social. Então, sempre vai ter aquele que não compartilha os mesmos sentimentos. Mas, então, para Durkheim, essa sociedade mecânica, de solidariedade mecânica, ela vai ser baseada pela consciência coletiva, que é este compartilhamento de sentimentos em comum entre os indivíduos, e entre indivíduo e instituição, instituição e indivíduo, indivíduo e sociedade, sociedade e indivíduo, enfim, entre toda a gama de relações sociais. A definição dada por Durkheim para a consciência coletiva é um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que formam um sistema determinado que possui vida própria, ou seja, um sistema orgânico. Orgânico não no sentido de solidariedade orgânica, no sentido de um organismo vivo. Neste tipo de sociedade, existe muita predominância da sociedade sobre o indivíduo. Nós já falamos muito disso. Então, essa é uma característica muito forte nesse tipo de solidariedade. Não existe espaço para a individualidade, né? Existe muito pouco espaço para aqueles indivíduos que estão nos extremos da sociedade. Eu acho que eu cuspi na câmera. Enfim. Continuando. Nessas sociedades,
mecânicas, solidariedade mecânica, já falei, existe muito pouco espaço para expressões individuais, individualistas, ou seja, existe pouco espaço para o indivíduo pensar da forma fechada. Fechada no sentido de que o indivíduo produz a sua ideia, o seu conhecimento, a sua concepção de realidade sozinho. Existe muito pouco espaço para isso. Por quê? No geral, na média dos indivíduos, a sociedade determina tudo que o indivíduo faz. Enfim, então, nessa sociedade, onde a sociedade impera sobre o indivíduo, existe uma característica também muito conhecida e muito peculiar, chamada de leis de repressão, ou também chamadas de direito repressivo. Leis e direitos fazem parte da mesma esfera de pensamento. Né? O que seriam isso? Seriam normas sociais criadas por essa sociedade, numa espécie de contrato social, que rege a vida social dessa sociedade. Como assim? Por exemplo, não existe nada na legislação que exija que todo brasileiro torça para o time do Brasil na Copa do Mundo. Não existe. Ou existe? Não existe. Mas é uma regra social, uma norma social, que todo brasileiro deve torcer para o Brasil. E quem foge desta média, desta lei geral feita pela sociedade, no caso aqui do meu exemplo, pela sociedade brasileira, quem foge disto acaba sendo vítima da repressão, ou, como Durkheim chama, vítima da punição. A punição que nem sempre é uma punição dada por lei. Muitas vezes é uma punição dada pelo contrato social. No meu exemplo, se no grupo de amigos está lá acontecendo a Copa do Mundo e tem um cara que está torcendo para a Argentina, né? Uma final ali Argentina-Brasil, tem gente torcendo para a Argentina, né? Não existe nada que proíba ele de torcer para a Argentina, mas existe leis no contrato social que dizem que este indivíduo está saindo da regra. E qual que é a punição dele? Muitas vezes é uma punição física, de agressão física, né? Quando estamos no estádio, os ânimos estão muito exaltados, pode acontecer. Mas também o que é mais comum de acontecer é exclusões. Nós não vamos mais convidá-lo para tomar uma cerveja no final da tarde, ou nós vamos rir dele, nós vamos ridicularizá-lo. Então, são essas as punições que a sociedade impõe a outro indivíduo que foge da regra, mesmo que não haja nada declarado em lei, numa lei estruturada, numa lei dada por uma instituição, no caso, o nosso legislativo. Isso faz parte, então, justamente porque existe pouco espaço para esse tipo de expressão individual das pessoas que fogem à regra. Durkheim vai dizer que o direito repressivo é um indicador bastante seguro do predomínio da consciência coletiva sobre a conduta dos indivíduos, indicando que se trata de uma sociedade de solidariedade mecânica, ou seja, o que eu já expliquei, a sociedade age sobre o indivíduo e não deixa espaço para expressões individuais que fujam à norma. Um outro tipo de sociedade é a sociedade de solidariedade orgânica. Como que é essa sociedade? Nessa sociedade, os indivíduos estão integrados na coletividade porque cada um passa a depender do outro, necessariamente depender do outro. Esse fenômeno se deve à especialização de funções ou à divisão do trabalho, ou à divisão social do trabalho. Cada indivíduo exerce funções bem específicas que são vitais para o funcionamento do todo social. É muito mais fácil se nós pensarmos numa fábrica, por exemplo. Vamos pensar numa montadora de carros. Ninguém sabe montar um carro sozinho. Né? As pessoas sabem montar partes. Ou um exemplo muito mais conhecido nosso. É difícil achar uma costureira que faça uma peça inteira. Geralmente, né, quem trabalha em facção, as meninas ali, os meninos também. Uma vai fazer o pré, uma faz a manga, uma faz a gola, uma bota os botões, outra fecha aqui a lateral, uma bota a etiqueta, enfim. Cada pessoa tem uma função, que é uma função muito específica. Eu só sei fechar a lateral. Eu só sei botar a etiqueta. Muito específico, certo? Então,
o que que isso gera? Gera uma necessidade de um para o outro. Eu dependo de quem fecha a lateral, quem fecha a lateral depende de quem fecha o pré, de quem fecha os ombros, de quem fecha não sei o que, não sei o que lá. Resumindo, um depende do outro, porque se um, por exemplo, só aquela pessoa sabe fazer tal função, se ela não vem, o todo, a fábrica não anda. Pensando em sociedade, como que isso funciona? Cada indivíduo tem uma função específica, certo? Uma função pequena, mas que se tirada do todo, faz com que a sociedade ande de forma desregulada, porque faltou alguém que faça aquela função que, embora pequena, faz parte e é necessária para o bom desenvolvimento da sociedade. Então, nesse tipo de solidariedade orgânica, gerada por essa divisão, aqui entendam o processo das máquinas, né? Antes, as pessoas sabiam fazer coisas inteiras. Com o advento das máquinas, as pessoas foram muitas substituídas e outras foram tendo que se adaptar a essa nova forma de trabalho, se adaptar ao ritmo das máquinas. Isso gerou com que cada pessoa obrigatoriamente tivesse que se especializar em algo específico, algo pequeno, para que várias pessoas fizessem o mesmo e conseguissem fazer a roda girar, fazer o moinho andar. Então, cada um depende do outro. Simples. Quem trabalha em alguma fábrica que precisa que um depende do outro vai entender isso melhor. Então, as sociedades modernas são caracterizadas por diferentes esferas e subsistemas sociais que se diferenciam e se especializam cada vez mais. Antes, era muito comum uma pessoa, por exemplo, falando na área do conhecimento. Um filósofo sabia filosofia, sabia geometria, sabia matemática, sabia geologia, sabia astronomia, sabia física, sabia química. Uma pessoa sabia várias coisas e era especialista em várias coisas. Hoje, na nossa sociedade moderna contemporânea, é muito comum que uma pessoa seja especialista em uma coisa. Eu sou especialista em sociologia. O outro é especialista em física. Né? Nós somos especialistas em coisas específicas. Isso faz com que eu dependa do conhecimento do físico, o físico dependa do conhecimento do sociólogo, o sociólogo dependa do conhecimento do filósofo e assim por diante. Porque cada vez mais a sociedade começou a exigir especificidades. Isso gera uma solidariedade no sentido de que é necessário. Se não existir essa solidariedade, a fábrica não anda. Falando em palavras bem mais fáceis de se entender. Então, tudo é necessário para uma boa dinâmica, para um bom funcionamento da sociedade. Né? Não tem lá aquela passagem bíblica, como muitos são crentes aqui, eu vou falar, onde Jesus fala que cada órgão do corpo é um membro do corpo e cada membro é necessário. É a mesma coisa com uma sociedade de solidariedade orgânica. Todo membro é necessário para o bom funcionamento do corpo. Por isso que se fala muito da sociedade como um organismo vivo, onde um depende do outro, um membro depende do outro para o bom funcionamento. Então, é a própria especialização das funções e das pessoas que gera essa solidariedade social, já que os indivíduos passam a ser interdependentes das atividades desenvolvidas em outros setores da vida social. Nada mais dizendo que eu dependo do trabalho do banqueiro, eu dependo do trabalho do agente do correio, eu dependo do trabalho do médico, eu dependo do trabalho de não sei lá quem. Então isso faz com que eu dependa de várias pessoas e várias pessoas dependam de mim, a não ser que eu seja inútil. Mas não existe gente inútil nesse tipo de sociedade. Porque mesmo que eu não produza nada, eu dependo de muito. Então isso faz com que eu esteja também envolvido nesse processo de solidariedade orgânica. Então, a divisão social do trabalho tem, antes de tudo, uma função moral, no sentido de que ela passa a ser o elemento-chave para a integração dos indivíduos na sociedade. Ou seja, essas novas formas de trabalho fizeram necessário que todos aprendam a depender e entendam que dependem uns dos outros. Neste interim, neste contexto
Durkheim vai desenvolver um conceito chamado de anomia. O que é a anomia? No livro didático de vocês, a anomia está na página... Tem um pouco na página 45 e só na página 45. Eu vou ler, então, o conceito de anomia aqui na página 45. A ausência ou redução da capacidade do tecido social de regular a conduta dos indivíduos. Nesse sentido, configura-se como um problema a ser solucionado sob pena de causar risco à coesão social e levar a sociedade ao fim. Vamos pegar aqui, então, a explicação do Carlos Eduardo Sell para a anomia. Vamos ver se eu encontro. Anomia. Aqui. Então, Durkheim já tinha falado sobre a divisão social do trabalho, essa necessidade de depender-se uns dos outros. Ele já tinha definido isso. Que as funções, como cada função é específica, o corpo depende de vários membros que tem N funções para o todo social, para o corpo social poder funcionar. Então, anomia, do grego a mais nomos, significa uma ausência de normas. A, no grego, sempre significa ausência de alguma coisa. Então, a ausência de normas. Perdoem o caminho aqui do lado. A ausência de normas. Faltava, então, esse conceito significa o quê? A falta de algo para a sociedade. Que falta do quê? A falta de um conjunto de orientações morais que guiassem a conduta dos indivíduos e os integrassem na sociedade, como acontecia na solidariedade mecânica. Lembram que na solidariedade mecânica, a conduta social de compartilhamento, de necessidade uns dos outros, era feita pela consciência coletiva, de sentimentos comuns. Qual que é o meu sentimento comum com vocês? Somos todos catarinenses, somos todos filhos de Deus, somos todos crentes, somos todos brasileiros, enfim. Esse é o nosso sentimento comum, é o que me liga a vocês, enquanto crença compartilhada com todos, né? Então, depois, com a solidariedade orgânica, se perdeu esse sentimento de crença em comum, de necessidade dos outros como iguais a você. Desculpa. Então, começou a surgir a ideia de que as pessoas são necessárias apenas por causa que a função dela é necessária para a sociedade. Ela não é necessária. O que é necessário é a função que ela exerce na sociedade. Então, esse desenvolvimento da sociedade orgânica levou à anomia, que é por isso que Durkheim é considerado um sociólogo conservador. Porque ele vai dizer que as pessoas precisam de certas regras morais que lhe deem sentido para a vida. As pessoas precisam de sentido para a vida. É isso que ele está dizendo. Então, a anomia é uma consequência desse pensamento advindo da solidariedade orgânica. Então, a anomia, ela é essa consequência que tira das pessoas, dos indivíduos, o sentido que elas tinham para viver. Além disso, lhes tira os parâmetros morais. Como assim? A ausência de certo e de errado, né? A ausência de disciplina, né? As pessoas não têm mais disciplina, não têm mais moral, não têm mais sentido. O que vai acontecer? Caos. E é isso que Durkheim está tentando evitar. Ele diz: anomia é uma consequência da sociedade orgânica. Logo, precisamos resolver este problema. A anomia, então, é este egoísmo generalizado por falta de uma orientação moral, né? A moralidade não diz mais que todos são iguais, que todos são importantes, que todos são irmãos. Então, com essa ausência, o que gera? O egoísmo individualizado. Eu, apenas eu, o alter ego. O meu ego é o que importa. Só eu e eu. O resto é resto. Então, é isso que é a consequência dessa divisão social do trabalho, que faz com que as pessoas dependam umas das outras apenas por questão de função. E o conceito de coesão social, nós falamos lá no início, né? É essa cola que une todos os indivíduos ao redor de um sentimento comum.
Já a coerção social, nós já vimos, eu não vou explicar muito sobre ela, porque nós já vimos a coerção social lá no fato social. A coerção é uma imposição de algo sobre outro algo. No caso, a imposição da sociedade sobre o indivíduo. É isso que é a coerção social. É a necessidade que nós temos de nos adequar às regras. Nós temos que seguir as regras. É essa a coerção social. O indivíduo que tem que cumprir regras dadas pela sociedade, impostas de cima, do todo social para a parte social. Esses são, então, os conceitos que nós vimos, que eu pedi para vocês explicarem na última aula. Se ficou alguma dúvida, me chamem, postem os comentários aqui debaixo do vídeo. Não sei se é possível. Se não for possível, me enviem mensagens no privado que eu vou respondê-los. Na próxima aula eu vou rever com vocês então um pouco dos conceitos de ação tradicional, ação afetiva, ação racional orientada a valores e ação racional orientada a fins, que nós também vimos na aula passada. Depois nós vamos para o conceito de classe social com já outro pensador dos clássicos, que seria o pensador Karl Marx, o mais polêmico de todos. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que eu não tenha falado muito rápido e espero que o som esteja funcionando. Dito isso, espero que vocês estejam bem. Estudem esse vídeo, eu vou passar uma atividade, vai estar lá no aplicativo, né, no Google Classroom, e lá eu vou postar o que eu quero que vocês façam quando eu postar esse vídeo. Além de assistir esse vídeo, vocês vão ter outra atividade, que eu vou postar então na quinta-feira que vem, na quinta-feira provavelmente quando vocês forem ver esse vídeo, que vai estar lá no Google Classroom junto com o link desse vídeo. Certo, galera? Então, obrigado por terem assistido, não fizeram mais do que a obrigação e até a próxima.